nossas aulas... Ai, deixa eu só ver como é que está a nossa internet aqui, parece que tá... Vocês sabem que as nossas aulas precisam ser gravadas sempre, né? Isso vocês sabem? Sim, ok, então tá. Sim. Então, todos vocês concordam que a gente grave a aula, né? E depois eu posto a aula para vocês, disponibilizo. Se alguém tiver algum problema, que não quer que apareça o nome, alguma coisa, né? Então, né, se não se sentir à vontade, as aulas vão estar disponíveis depois. Então, mas eu sempre tenho que avisar vocês que as aulas estão sendo gravadas, tá? Eu gostaria que tivesse mais gente aqui hoje, fiquei tão triste, só esse pouquinho de gente aqui. Eu estava falando com o Pedro Iago. Pedro Iago, a Grazi e a Larissa não é do teu grupo? Não, professora. Não? Não. É a Larissa? Bruna e a Thaís. E o Cleiton. Tá. Tá. Larissa e a Grazi fizeram um artigo, né? Se vocês têm interesse de melhorar ele, me passem um e-mail, solicitem que eu devolvo com as observações para o que precisa fazer, tá? Foi o que eu fiz com o Pedro, foi o que eu fiz com o grupo do Pedro, eles me pediram, eu devolvi com todas as observações, eles vão fazer, e depois a gente vai encaminhar para uma revista, tá? Alguém esses dias me perguntou, professora, mas vale pontos isso? Quantas horas vale? Se eu responder para vocês quantas horas vale, eu não sei, vocês teriam que ver junto à secretaria. Mas é uma forma de reconhecimento, de ver o trabalho de vocês divulgado e para os outros saberem o que vocês estão fazendo. E para vocês vão continuar estudando, vocês vão precisar dessas publicações na hora de uma seleção, e isso vai contar pontos. Se não conta pontos de horas complementares agora, vai contar pontos lá adiante para uma especialização, para uma seleção de mestrado, o que for, vai contar pontos, tá? Então, sempre vale alguma coisa, e o nome de vocês que estão contribuindo para o conhecimento, que vocês não são mais que estão ali somente para concluir, fazer as disciplinas, tá? Então, sempre que a gente faz um artigo, não é só para fazer, para apresentar para a professora, é para vocês apresentarem para o mundo acadêmico o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão pesquisando. Não é para a professora, tá? A professora não precisa, é para vocês aprenderem e para vocês mostrarem para o mundo acadêmico qual é a pesquisa que vocês estão fazendo, o que de novo vocês apresentaram. Sempre tem alguma coisa nova que vocês apresentam, tá? Sempre vai ter. Boa noite, Julie, bem-vinda. Sempre vai ter alguma coisa nova e interessante que vocês possam contribuir com a ciência. Correto? Tá? Boa noite. Então, vamos lá para a nossa disciplina. Uma outra questão que eu preciso também deixar claro para vocês, que a nossa disciplina tem bastante teoria. Não sei se vocês viram hoje, eu passei para vocês, eu vou deixar explicado para vocês o que é isso. Eu passei em 2 arquivos, porque é muito grande. Então, deu 30 e poucas páginas, é muita teoria. Então, eu não vou ficar aqui lendo a teoria, lendo os conceitos para vocês, porque vocês vão encher a paciência, não tem. Então, eu vou distribuir, vou pensar de uma forma melhor, vou ver com vocês depois, para nós fazermos alguma forma de entendimento ao qual vocês vão trazer essas contribuições também, porque é muito chato eu ficar lendo teoria para vocês, né? O que é essa teoria? São as normas da contabilidade pública. E as normas, então, imagina 32 páginas, eu vou ficar o semestre inteiro passando slides aqui para vocês. Então, essas normas, elas estão, eu fiz 2 arquivos, da 1 a 14 é um arquivo, e da 14 a 31, a norma é outro arquivo, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje, mas ela está lá no material de vocês, está em 2 arquivos, correto? E também tem atividades que a gente vai fazer hoje, que eu também já coloquei lá, num arquivo separado, com o nome de atividades.
Então, essa atividade seria o resumo dessas nossas 3 aulas. Certinho? Dúvidas? Não? Então, hoje é dia 18, vocês viram que nós já estamos passamos da metade do mês, né? Aqui está meu e-mail, ao qual vocês passam neste e-mail aqui, ao qual vocês vão se comunicar comigo, tá? Falei da flor de lótus semana passada, que eu vou usar sempre, que é a simbologia. Alguém de vocês não estava na aula semana passada? Eu vou deixar por algum tempo essas normas para a aula e a apresentação do trabalho. Então, para os que vão chegando depois, vão ver sempre essa apresentação, que é para vocês não esquecerem do trabalho do semestre. Então, agora, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Pedro Iago, que já me devolveu, já pediu o artigo para trabalhar, e eu devolvi para ele com todas as observações. O exemplo do Pedro Iago é o que eu quero que vocês façam com os trabalhos. Quando vocês fizerem uma determinada etapa, eu preciso olhar para ver se vocês estão no caminho correto. E daí eu faço as observações, o que é que vocês precisam fazer. Porque isso sim é uma construção de conhecimento, tá? Não é somente para cobrar a nota de vocês, mas sim para construir o conhecimento. Porque para cobrar a nota de vocês, eu posso pedir um conceitue tal coisa, e vocês vão lá e copiam e colam. E vocês estão corretos. Por que vocês vão buscar em livros se a internet está disponível a opção de copiar e colar? Só um pouquinho que está chegando mais alguém. Wellington, bem-vindo. Tá? Então, por isso que a gente faz artigo, porque é a construção do conhecimento. E hoje de tarde também eu estava lendo, e essa matéria tem muitas opções, mas muitas mesmo, de fazer artigos, tá? Tem muitas opções. Então, o Wellington, não sei se assistiu a aula de semana passada, nessa tela aqui nós temos as normas da apresentação o prazo de entrega do artigo, como precisa ser feito, e, inclusive, a apresentação de grupo no máximo de 4. Vocês têm que me apresentar agora, o dia 9 de setembro, o objetivo do trabalho, qual é que vocês vão trabalhar, qual é o objetivo do trabalho, tá? O objetivo do artigo que vocês vão fazer. Então, vejam isso aqui, dúvidas, me chame no e-mail, tá? Então, voltando... Oi? É a Julie. Sobre o artigo é o mesmo do semestre passado, a mesma coisa, só que muda aqui dessa aula, né? Dessa matéria, Sim, né? agora é essa matéria. Mas é o mesmo estilo. Tá. Julie, você pediu de volta o artigo teu grupo, ou não? Esqueci de mandar, professora. Tá. Então, seria interessante para você ver o que você precisa mudar, tá? Tá, Julie? É que eu acabei esquecendo disso. Então, se vocês querem, quem quer para mandar para uma revista, precisa pedir para mim, e eu vou dar as observações, o que tem que melhorar, e vocês vão fazer, que daí vocês já têm o caminho para este daqui. Correto? Lembrando que sempre um artigo é muito, mas muito, muito, muito interessante se vocês fizerem uma pesquisa. O que é essa pesquisa? Eu tenho um assunto tal. Por exemplo, eu quero medir o intangível de uma empresa. Um exemplo. Agora foi o termo que me ocorreu, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa entrevistando várias empresas, ver como é que elas fazem, como é que elas medem o intangível delas. Então, isso é uma pesquisa, tá? Então, isso é muito interessante, porque assim vocês vão estar contribuindo para o conhecimento e vocês vão estar buscando, além da teoria, buscando alguma coisa fora da teoria, fora do que está escrito nos livros, nos artigos,
como que eles estão avaliando os intangíveis. Foi só um exemplo, tá? Dúvidas para quem chegou depois? Para quem chegou depois também, eu estava falando que no material de vocês tem 2 arquivos, são arquivos grandes, 30 páginas, eu fiz em 2 arquivos, que é todas as normas da contabilidade pública, tá? Eu não vou ficar, eu ia passar todas essas normas para vocês, mas eu vou ficar o semestre inteiro passando normas, e é muito chato ficar apresentando só teoria para vocês, tá? Então, eu ia ficar aqui digitando e passando teoria para vocês. Então, não é por ali. Então, nós precisamos ver, otimizar a forma como se faz, e vocês vão buscar alguma coisa que também não fica cansativo para vocês ficarem me escutando 2 horas lendo teoria, né? Então, não é assim. Então, vamos lá, agora rapidamente, né? Se eu perguntasse para vocês qual é que é o objetivo da contabilidade pública, se eu perguntasse qual é que é o objetivo da contabilidade de uma empresa privada, né? Nós teríamos determinada resposta. Agora, o objetivo da contabilidade pública é fornecer informações aos gestores. Quem são os gestores? Vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, né? Então, é pública, entidades sem fins lucrativos, são gestores que fazem a gestão dessas instituições, né? Sejam elas governamentais ou não, então essas informações, elas são de interesse dessas instituições. Então, a contabilidade pública, ela tem interesse desses gestores de deixar as informações exatas, porque eles também têm que tomar algumas decisões, não é só as empresas com fins lucrativos que precisam tomar decisões. A contabilidade pública também tem que tomar decisões. A contabilidade pública trabalha com um orçamento orçado, planejado e realizado, né? Então, é diferente um pouco. Então, ele tem que também, lá no final, saber o que passou além do orçado. Então, para todas as rúbricas, se chama rúbrica, tem um determinado valor que pode ser usado. Então, ele precisa ter esse controle para gerir as contas públicas, que se diz. Porque se assim ele não faz, não seguir esse percentual, ele responde civil e criminalmente. Só um pouquinho. Bem-vindo, Daniel. Então, o gestor público, ele é o responsável pela gestão por exemplo, um prefeito da sua cidade, ele é o responsável, ele responde por atos que ele fez no seu município, que lesou a comunidade, lesou os cofres públicos, né? Então, ele responde civil e criminalmente, ele pode sofrer impeachment, pode até ser preso, né? Porque é dinheiro do público, não é dinheiro dele. Eu sempre falo que a pior coisa que tem é a gente gerir dinheiro dos outros. Se você tem a tua empresa, você faz a gestão da tua empresa como você quer. O dinheiro é seu, dos teus sócios, você administra ali. Agora, quando você faz uma gestão pública, você tem uma série de quesitos que precisam ser seguidos e uma série de legislação que precisa ser observada. E, às vezes, na ânsia de fazer a coisa correta, ou na ânsia de atender um pedido de uma pessoa ou de uma que realmente está precisando, você está infringindo uma norma da lei, que você pode sofrer sanções lá adiante e pode, inclusive, sofrer um impeachment. Então, a contabilidade e a gestão pública, quais são os seus objetivos, né? Define-se a contabilidade pública como sendo o ramo da contabilidade que registra, controla, demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública
e o patrimônio público e suas variações. O que seria esse patrimônio público? Alguém gostaria de me dizer? Vamos lá. Preciso que alguém me ajude. O que é um patrimônio público? Vamos lá, vamos lá. O que é patrimônio público? Deixa eu ver quem está na sala. Cleiton, Larissa, Julie, Pedro. O que é um patrimônio público? Cleiton. Professora, boa noite. Boa noite. Eu sabia que você ia responder, Cleiton. Pelo amor de Deus, tu não ia me decepcionar. Vamos lá, então. Na verdade, patrimônio público a gente pode definir como um conjunto de bens, né, que são utilizadas pela comunidade. Na verdade, é de domínio dos cidadãos daquele município, enfim, daquela jurisprudência, né? Então, acaba sendo desde uma praça, um prédio, um terreno, uma área verde, então acaba sendo tudo isso patrimônio público, é patrimônio dos cidadãos, patrimônio das pessoas que estão naquela jurisdição. Ah, muito bem. Mas então, se é patrimônio público, eu posso ir lá e cortar uma árvore lá da praça? É público? É meu? Não, mas não é só Não. seu, né? Acaba sendo de todos. Então, se fosse meu, eu poderia lá cortar, poderia fazer o que eu quiser. Agora, como é de todos também, não pode ser feito. Depende, nesse caso, de ouvir os representantes da comunidade, né? Por isso, nós temos o poder legislativo, né? Essa é a função principal. E após ouvi-lo, sim, que as pessoas que representam a comunidade, representam o público, daí sim pode ser tomada alguma decisão, enquanto, enfim, desde fazer uma venda de um patrimônio público a qualquer outra movimentação, né? Uhum. E, por exemplo, vamos imaginar, em Lages, eu acho que tem o centro, a parte central é mais antiga, tal, né? A prefeitura pode ir lá e desmanchar todo o patrimônio, modificar toda a praça? Não, na verdade, isso entra em uma outra situação, né, professor? Além de ser um patrimônio público, que é da comunidade, então, nesse caso, a prefeitura tendo alguns poderes, como a questão de o dever, inclusive, de conservar, fazer manutenção, é também um patrimônio histórico. Sendo um patrimônio histórico, ele não acaba não sendo de jurisprudência do município, ele acaba sendo maior, tem um instituto, um órgão que só cuida disso a nível nacional. Então, por isso que aconteceu um exemplo aqui em Lages, que a reforma da praça foi embargada pelo Instituto Nacional de Conservação do Patrimônio Público, alguma coisa assim, né? Uhum. Do patrimônio histórico, na verdade. Uhum. Então, ele acaba sendo, trazendo um pouquinho para a antropologia, né? Acaba sendo um bem histórico, né? E da comunidade. Então, isso acaba saindo além um pouquinho só da questão pública. E aí, agora eu inverto a pergunta. É mais fácil gerir uma empresa ou gerir uma prefeitura? Na minha avaliação, com certeza, sem sombra de dúvida, uma empresa privada. Eu já tive a oportunidade de atuar em ambos, até porque a empresa privada, se você, enfim, fazer alguma coisa errada, dar um prejuízo, você está dando um prejuízo para uma pessoa, para um grupo de pessoas, mas um grupo privado de pessoas que vai poder fazer outras ações para reverter. O bem público não tem como a gente fazer isso, né? O administrador precisa 100% fazer tudo que determina a lei. Qualquer equívoco, ele vai ser penalizado, né? Então, bem por esse cuidado que precisa ter com o bem público, né? Porque não é uma coisa dele. Ele não está lá para visar ter lucro, não está lá para visar outra situação que não seja o desenvolvimento daquele ente, o desenvolvimento daquela localização, né?
Ele está lá representando todos, né? Exatamente. Muito obrigado, Cleiton. Assim como o Cleiton fez, claro que o Cleiton, ele disse que já trabalhou em prefeitura e tal, então ele pode estar contribuindo mais. Mas os demais, me parece que tem mais alguém que está trabalhando numa prefeitura, gostaria que ajudasse os demais colegas também, como já trabalharam, que essas contribuições são excelentes. Agora, nós temos aqui com o advento da lei da responsabilidade fiscal, graças a Deus surgiu essa lei, né? E é um calo no sapato dos administradores públicos, né? E por que eu digo graças a Deus? Porque essa lei aqui, ela gerou uma série de limites, uma série de empecilhos, uma série de normas. E aí, né? Porque antes era assim, eu não vou dizer, não vou citar nem município, nem nada. Quando eu digo no geral, todos, né? Eles, primeiro ano, quando um gestor assumia, ele levava um ano para reconhecer como é que ele deveria gerir. No segundo ano, ele começava. No terceiro ano, ele já estava entendendo e já estava planejando a reeleição. No quarto ano, ele só trabalhava para se reeleger, né? E aí era um festival de dinheiro em benefício dos correligionários, de quem era do seu partido, coisa parecida. E isso não é na minha cidadezinha, não é na cidade maior, isso era em tudo. Então, graças a Deus, como eu digo, essa lei de responsabilidade fiscal, no meu ponto de vista, no meu conhecimento, ela foi a melhor coisa que aconteceu. Mas para os gestores públicos é um calo no sapato, porque ela tem percentuais exatamente baseado no ano que passou para você fazer o orçamento para o próximo ano. Eu estou errada? Alguém ali que trabalha com empresas públicas, órgão público? Não, professor, é bem isso mesmo. E um advendo principal que a gente pode trazer da lei de responsabilidade é os chamados percentuais de destinação, né, vinculado. O que seria isso, basicamente? É aquele percentual da arrecadação que o município, o ente federativo, seja Estado ou União, precisa obrigatoriamente investir em saúde, em educação, folha de pagamento não pode ultrapassar a 60% da receita, tem todas essas questões, né? Porque senão antes é 80%, 90%, né? Daí se a gente para analisar, imagina um ente público gastar 80%, 90% só em folha de pagamento. Então significa que naquele ano não teve nenhum investimento para a melhoria de alguma situação, né? E a gente sabe que às vezes falta gerência, gestão estratégica, enfim. Então, realmente, como a senhora disse, ela vem ajudar muito nessa gestão melhor dos recursos, né? E a limitar. E dizer, ó, tu precisa cumprir isso, se você não cumprir, você vai estar passível de responder penalmente, né? É crivicível, né? Eu posso estar falando bobagem, posso ser condenada por isso que eu vou dizer agora, tá? Mas a minha opinião, essa é minha, eu acho que todo gestor público deveria ser formado em contabilidade, administração, economia ou direito. Um desses cursos, no mínimo. No mínimo. Assim, eu acho que eles estariam aptos a fazer uma gestão pública. Porque, normalmente, eles não têm esse conhecimento, eles não têm esse discernimento de orçamento, de planejamento de orçamento, eles não conhecem nada disso. Posso estar falando bobagem, mas esse é meu consentimento. Já me disseram que isso é uma ideia que... como é que eles chamam? Jesus.
é como discriminação, como é que a gente diria? Discriminando alguns cursos, algumas coisas. Mas eu acho que não é. A minha visão não é. Porque, né, para você ser um advogado, tem que ter feito direito. Ser contador tem que ter feito contábeis. E para ser um gestor público, ou no mínimo, uma gestão pública. Né? No mínimo. Deveria ser um princípio básico. Então, posso ser punida, mas essa é a minha visão, né? Não tem lei para isso, mas acho que é por aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Podem se manifestar, não tem problema, tá? A gente vai para a cadeia junto, a gente come chocolate, faz bolo, a gente discute lá dentro política, política econômica, não política partidária, tá? Política. O que falta para nós, na verdade, é discutir política, não política partidária. Política social, política econômica, não política partidária, né? A gente vai todo mundo para a cadeia junto, não tem problema. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vou chorar se ninguém fala. Tá, então vou falar novamente, professor. Só sobre esse assunto, eu vou confessar que eu também já parei bem para pensar e analisar esses fatos, né? Porque realmente a gente é contra isso? A minha ideia ou não? Podem falar, não tem problema. Pode... Eu vou dizer que no primeiro momento eu fui a favor, sim, dessa ideia, de pelo menos ter uma acadêmica, né? Então, indiferente da formação, mas ter essa passar, né, por esse momento tão importante que é o ensino superior, né? Então, eu também, em certo momento, defendia também essa visão, professora. O que me levou a mudar, talvez, de ideia é uma fala de um conhecido amigo meu, que ele dizia que no momento em que a gente definisse isso, é claro que hoje realmente é inconstitucional, né? Não tem nenhum embasamento jurídico para isso, mas o que no momento que a gente definisse, então, de ter um nível superior, a gente poderia estar restringindo, né, o acesso. Isso, restringindo, exatamente, não me vinha a palavra, restringindo o acesso. Exatamente, a participação popular, a um ato democrático como é um ato de uma eleição, né? E mais pelo sentido também que, se a gente olhar pelo país, cidades muito pequenas que existem, né, ainda, muitas delas, inclusive, a população nível médio, nível fundamental, a sua grande maioria. Então, essa eleição também ficaria na mão de poucos, né, essa administração. Então, por isso que eu acabei mudando de ideia e considerando que, então, é melhor alguém, enfim, seguir o processo democrático que a gente tem hoje, mas sempre com o apoio de um profissional técnico, né, uma equipe técnica ao lado. São visões diferentes, né? Concordo? Não tem problema. Eu acho assim, a gente está aqui para a gente, exatamente, discutir essas questões, né? Porque não dá para a gente ter uma visão só, né? E assim como você também falou, é verdade, se você pensar hoje, aí que tá um outro problema, né? Emancipar um município com 3 mil habitantes, 1.500 habitantes, como eu tenho um caso, 1.800 habitantes, né? Daí entra essa questão que você falou, provavelmente não teria pessoas, provavelmente, né, nesses quesitos que a gente estaria falando, né, que eu falei, mas daí atende aquilo que você falou, né, que seria inconstitucional, exatamente, seria inconstitucional a forma como eu estaria colocando, restringindo, né, mas da forma como você colocou, estaria ok. Aí eu acho que está errado a lei de permitir que você exista essas emancipações de comunidades tão pequenas, né? E elas não têm condições de serem autossuficientes financeiramente. Mas isso é legal, isso que é bom, que as pessoas troquem, falem, né? Não precisa assim, ter um conhecimento profundo, mas ao menos expressar a sua opinião, né? Pode falar, não tem. Eu gosto disso, gosto de trocar essas ideias.
Mais alguém quer se manifestar a favor de mim, a favor do Clayton? O que vocês acham? Vamos ver. Ninguém está falando. Olha quanta gente que tem na aula hoje. Ninguém está falando, só Clayton. Só nós. Clayton, só eu e você estamos na aula hoje. Que barbaridade. Vai, eu vou dar falta para toda essa gente aqui, tá? O Clayton tem presença e os demais todos têm falta, tá? O Clayton já participou 3 vezes, tem presença, e os outros todos vão ficar com falta. Ok, Clayton? Ou foi embora, Clayton? Cleiton, não Clayton, Cleiton, desculpa. O Cleiton vai ter presença e os outros vão ficar com falta, né? Só eu e você aqui. Vamos lá, então, Cleiton, vamos lá. Então, nós temos a nossa a diferença da contabilidade, né? A contabilidade societária, a contabilidade pública. Eu sei que a gente leva um choque, quem não é da área de pública, que é um número muito pequeno de pessoas que trabalham na contabilidade pública em relação à contabilidade, a outra contabilidade societária, né? Então, a contabilidade pública, essa lei, a nossa lei da contabilidade societária, esqueci de colocar a lei aqui. Vocês lembram de cor? Qual é que é a lei das sociedades anônimas? Lei 6.406 de 76 ou 77? Lei 6.400, me ajudem ali. Lei 6.400 e alguma coisa de 76, né? A lei das sociedades anônimas. Essa é a lei das sociedades anônimas. Já para a contabilidade pública, a lei é a 4.320 de 64, que é a lei das finanças públicas. Ela surgiu como a lei das finanças públicas, né? Então, são as duas leis que são definidas. Então, olha, a lei das finanças públicas ainda é mais velha que a lei da contabilidade societária. Então, 64 foi a da contabilidade pública e 76 foi da contabilidade societária. Então, são as duas leis mais antigas, então são as diferenças principais delas, né? As leis são tão importantes que qualquer coisa a gente se reporta à lei. E depois, claro, foram vindo as medidas, foram vindo as outras alterações, né? E aí foram vindo foram sendo atualizadas, foram tendo novas medidas, novas leis, sendo adequações em função do tempo também. Então, a contabilidade societária tem como foco principal o patrimônio e as suas avaliações, de tal forma que a principal peça é o balanço patrimonial. Isso a gente, né, não tá cansado de saber que a contabilidade societária sempre vai ser o balanço patrimonial o foco principal dela e o lucro. Já a contabilidade pública, o mais relevante é o balanço de resultados, que trata da despesa e da receita, ou seja, de que forma foi arrecadado o dinheiro e como foi aplicado. Então, aqui, esse quesito aqui, ó, da contabilidade pública, o balanço de resultado, este daqui dá pano para muita manga. Gente do céu, vocês não fazem ideia. Só faz ideia quem já trabalhou dentro ou trabalha dentro de um órgão público, a quantidade de procedimentos, a quantidade de processos, a quantidade de documentos, a quantidade de informações que são necessárias serem cruzadas. Aí vocês vão me dizer, mas por que isso? Sim, se o gestor é público, porque qualquer pessoa pode se sentir lesada ou julgar que o gestor está fazendo alguma coisa que ele considera que não seja lícita e tem que ir lá e mostrar os resultados. Então, as prefeituras, os gestores, eles têm despesa e receita, né? Eles não têm investimentos. Só um pouquinho que está chegando gente.
Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda. Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estava, tá? Então, o balanço público, da contabilidade pública, ele está baseado em resultados. O balanço da sociedade, das empresas, ele tem um resultado com lucro ou prejuízo, lá no balanço patrimonial, né? Lucro ou prejuízo. Já a contabilidade pública, ele tem um resultado, um déficit ou um superávit, né? Um déficit se deu prejuízo, um superávit se sobrou dinheiro. E aonde sobrou dinheiro, esse encontro entre receita e despesas. Outra diferença é que a contabilidade da área societária tem como visão o patrimônio e o lucro. Já na área pública, a visão dela é a gestão. Então, aqui, o patrimônio e o lucro sempre é o objetivo principal. Sempre, 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 sempre. Alguém vai dizer, eu vou constituir uma empresa ao bel prazer. Não, sempre vai ter a questão do lucro. E na pública é a gestão. Então, é a gestão pública, ela tem que gerir para todos. E aí tem o portal da transparência ainda, que está disponível para quem quiser ver, né? Vai estar lá disponível, olhando tudo. Então, essa que é a visão. A visão é a gestão pública. Alguma questão aqui ou não? Alguém quer contribuir alguma coisa? Eu aguardo contribuições. Meu Deus, como é triste falar sozinho, Jesus. Toma água. Vocês falavam mais, eu me lembro quando eu dava aula para vocês, eu tinha que chamar a atenção, vocês não paravam de falar. Vamos lá ver qual é que é uma das inovações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Graças a Deus que eu disse, olha que estranho ver esses negocinhos aqui no meio, mas vamos lá. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal deu forma ao relatório resumido da execução orçamentária, definiu o que compõe o relatório, como se publica essas informações. Então, eu estava falando, né? Ela passou a ter uma definição que não é que cada prefeitura, cada estado, cada governo publica como ele quer. Ela passou a seguir normas internacionais. E vocês acham que as normas internacionais, por que elas teriam a ver com os órgãos públicos? Por que será? Segurança jurídica e econômica, né, professora? Os órgãos públicos, na verdade, a execução do orçamento, o resultado do órgão público é quase um reflexo para a economia. Tanto é que hoje tem indicadores dos governos em si, para avaliar investimentos, enfim. Então, mais por esse sentido também, porque indiretamente é o órgão público que vai gerir, vai ditar as políticas públicas, tanto econômicas, monetárias, enfim, todas as políticas do determinada jurisdição. E outra questão, vocês já ouviram falar que os governos vão buscar dinheiro no Banco Central, como é que a gente chama lá fora, no BIRD, não sei aonde, buscar dinheiro emprestado fora do país? Também. Vocês também já ouviram falar que existe empresas que são de economia mista? Já, né? Ou não? Sim. Sim. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista ou de economia pública ou privada? Economia mista, professora. Uhum. Ok.
Então, por isso que tem que seguir as normas internacionais, porque a contabilidade também das normas comerciais, elas são internacionais, né? Então, elas estão interligadas, tem coisas que elas estão interligadas, exatamente pelas... E tem muita questão das joint venture também, né? Essas parcerias. Então, por isso que foi feito essas normas, e ela se acentuou em 2008 e entrou em vigor em 2012 a todo vapor, né? E, então, assim, então, a partir dessa lei também passou-se a dar maior importância e visibilidade à contabilidade, porque você não precisa passar por tantas, né? E esses órgãos públicos também passam por auditoria, são auditados, tem... Ai, como é que a gente chama? Não é auditoria, é... Ai, meu Deus. Auditoria externa, fiscalização externa. Isso, por tudo, e não passa nada, não passa uma nota, não passa nada, nada. E isso é muito bom, graças a Deus. Por isso que eu disse, graças a Deus que surgiu essa lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho um caso que eu vou contar para vocês. Eu fazia contabilidade de uma associação, tá? Foi em 2017, 2018, alguma coisa assim. 2017. Eles buscaram dinheiro, eles eram essas coisas de artística, e tem verbas públicas para isso, né? Então, eles fizeram um projeto e receberam dinheiro, receberam uma verba pública do município, e eles prestaram notas, deram nota, fizeram as RPA para os autônomos, essas coisas todas, ok, né? Só que uma RPA, e pelo que eu entendi, deve ter sobrado dinheiro no caixa, né? E eles fizeram uma RPA um ano depois, para justificar, para fechar o caixa, despesa e receita, né? A auditoria pegou. Aí eles voltaram para o escritório, queria que eu refizesse o documento, né? Que eu refizesse a RPA de 2017. Daí eu disse assim para eles, como que você quer que eu faça uma RPA de 2017 se você recolheu o INSS em cima dessa RPA num ano depois? Né? Você veja que as coisas não fecham, né? Daí a pessoa... Né? Aí eu sei que ela disse, mas eu vou ter que devolver esses 3.000 reais. Eu não posso fazer nada. Você recolheu uma RPA, lá um ano depois, recolheu o INSS para essa pessoa, né? E agora, para mim é diferente. Só me custa fazer uma outra, né? E o INSS que tu recorreu, o que você vai justificar para a auditoria? O que vocês acham que aconteceu? Eu estava errada ou o quê? Vamos lá. Meus contadores, me ajudem. De novo eu estou sozinha, eu não acredito. Professora, a senhora estava correta, até porque se a situação de auditoria, inclusive externa, sei lá, um TCE, enfim, poderia inclusive eles puxarem informações desses órgãos, como o INSS, e bater uma informação com a outra, e pedir inclusive os comprovantes de pagamento, né, de recolhimento do ISS, perdão, do INSS. Sim, mas daí Então, tinha... não tinha nem como fazer diferente, né? Não tinha nem como comprovar. Aí foi que eu disse para eles, mas como é que você vai... o que você vai apresentar para ele agora? Uma nova RPA?
você vai pagar o INSS de novo e aquele outro INSS. Então, assim, ficou claro que, né, sobrou um dinheiro no caixa desse projeto e eles não queriam devolver, né? Porque essas coisas têm que fechar, receita e despesa tem que fechar, né? Se você recebeu X valor num projeto, ele tem que fechar, não tem outro, não pode sobrar dinheiro, não pode, né? E foi o que aconteceu. E aí eu não sei que fim levou, né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Então, essa questão de receita e despesa, para onde foi, da onde veio, é muito sério. Então, a contabilidade pública, seja ela na esfera federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, tem como base a Lei 4.320, de 17 de março de 64, que instituiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Está aqui, ó, a Lei 6.404 de 76, e aqui eu confundo sempre o 406, eu digo. Então, a Lei 4.320 de 64 está para a contabilidade aplicada, né, à administração pública, assim como a Lei das SAs, né? Então, se eu fizer uma pergunta aqui numa prova para vocês, eu posso embaralhar isso aqui, ó. Então, a Lei 4.320 sempre vai ser da administração pública. A Lei das SAs, as leis das ações, ou, né, da contabilidade nossa, das empresas, é a 6.404 de 76, tá? Para a contabilidade aplicada às atividades empresariais. Então, para a atividade empresarial, é a nossa lei 6.404. Para os órgãos públicos, a 4.320. Então, a contabilidade pública registra a previsão de receitas e a fixação de despesas estabelecidas no orçamento público e aprovado para o exercício. Então, aqui sempre tem que fazer, né? Tem que fazer uma previsão da receita e a fixação das despesas estabelecidas no orçamento e aprovada para o exercício. Não é, eu vou fazer isso, e ainda tem que ser aprovadas. Se elas não forem aprovadas, refaz tudo de novo, baseado naquelas receitas que teve, aqueles percentuais, né? Tudo muito bem feito. E sempre tem que fazer a comparação, como eu falei antes, né, entre a previsão, a realização das receitas de despesa, controla as operações de crédito, dívida ativa, os valores, os créditos, as obrigações, as variações patrimoniais. Existe dívida ativa em órgãos públicos? Ou será que é só as empresas que têm dívida ativa? Na verdade, aqui eu acho que quer trazer a questão de controle da dívida, né? Dívida ativa, que é a dívida, inclusive, dos contribuintes, né, junto ao município. Então, fazer essa gestão e, no caso, é claro, se ela passa de um tempo, inclusive, fazer o protesto, seguir com os processos judiciais cabíveis. Exatamente. O que mais, por exemplo, numa prefeitura, quais são as principais dívidas dos contribuintes com as prefeituras? Vamos pensar perto de nós. Quais são as principais dívidas dos contribuintes com as prefeituras? Pessoas físicas, IPTU, né? Pessoas jurídicas, o ISS, né? Que é o Imposto sobre Circulação de Serviços, IPTU também. Aí nós temos, né, nosso contexto sociopolítico. Então, isso daqui, os países em desenvolvimento apresentam desigualdade social. No caso do Brasil, é acentuado pela sua extensão territorial. Então, no nosso caso, o Brasil é um caso, assim, que quando a gente sai do país, as pessoas ficam impressionadas com o tamanho do nosso Brasil. O nosso país é muito grande,
de extensão, né? Então, tem uma desigualdade social maior. Quanto maior o país, maior a desigualdade social, né? Vocês sabem disso. E a mesma coisa de uma cidade. Quanto maior a cidade, maior a desigualdade social. E aí, o que precisa ser feito? Né? Então, aqui nós temos, somos um país com aspectos de colonização, evocação cartorial, burocrática, que geram uma economia ineficiente, ainda dependente do Estado, comum e tendências clientelistas e patrimonialistas. O que seria isso? Eu quero ouvir a voz de mais alguém, não do Cleito. Vamos lá, já que eu falo sozinha aqui. Então, nós temos uma cultura aqui, né? Essa vocação burocrática que gera uma economia ineficiente. Nós temos muitos procedimentos, muitos processos, muitos entraves para o nosso desenvolvimento dentro das nossas estruturas, das nossas estruturas de Estado. E nós nos comportamos, digo, nós, população comum, tendências de clientelistas, nós esperamos tudo do Estado. Ninguém move, ninguém, as pessoas assim, o governo não faz, o prefeito não faz, o vereador não faz, o fulano não faz, Beltrano não faz. Então, isso essa coisa assim, a gente espera muito. A gente só espera. A gente trabalha a vida toda esperando se aposentar. Então, a gente trabalha a vida toda esperando ganhar um salário do governo. Na verdade, não é do governo, é aquilo que a gente contribui a vida toda, né? Então, isso daqui é o aspecto dos países que foram colonizados, é uma vocação que a gente tem disso, tá? Mas o gestor público tem uma missão de elevar e proporcionar oportunidades de realização de prosperidade aos cidadãos. Quando a gente diz assim que o gestor público tem uma missão de elevar e proporcionar oportunidades de realização e prosperidade aos cidadãos, o que vocês acham quando, nesse contexto sociopolítico, o que seria isso? De que forma é possível fazer isso? Agora sim, eu quero ouvir todos, pelo amor de Deus, ligue os microfones e vamos lá, eu quero ver quem vai falar. Vamos lá, eu vou chamando. Larissa, fala, Larissa. O que seria isso? Eu vou contar até 3, senão eu vou ficar parada até o final. Julie, Igor, Pedro, Mirella, Daniel, quem está aqui, ó. Ih, vão saindo. Ô, professora, acho que vai em encontro lá daquela situação do plano diretor, né? No bem público. Você fazer um plano para desenvolvimento daquela comunidade, né? Oh, yes! Isso! Isso! Vamos lá, quem mais? Muito obrigado. Deixa eu ver quem que falou aqui. É que o negócio aqui está escondendo, eu não consigo ver. Quem falou? Foi o Pedro? Pedro, tá, Pedro. Muito bom, Pedro. Vamos lá, quem mais? O que mais que dá para fazer para desenvolver a comunidade? Tá só você, né, Pedro? Eu e você só. Os outros foram todos embora. Que barbaridade. Professora, nesse sentido também entra os investimentos
em educação, um exemplo, né? De que forma melhor tu pode dizer para desenvolver a comunidade, desenvolver as pessoas, né? Dando educação de qualidade, firmando parceria público-privada, então aí já é outro ponto importante também. Muito bem, muito obrigado, Cleiton. Igor, vamos lá, Igor. Sabendo que não tem certo e não tem errado, vamos lá, é a opinião de cada um. Da mesma maneira que o Cleiton comentou ali, né? No bem público, quanto mais se investe, mais retorno você vai ter, né? Que é um Por que, ganha-ganha. Pedro? Vou pegar o exemplo lá do meu município que eu morava, o Sarrito. É um município com quase 9 mil habitantes. É pequenininho. Então, todo mundo se conhece. Quando assumiu na quando teve a eleição, 8 anos atrás, o prefeito se reelegeu, no caso, né? Não puxando o saco de partido nenhum, mas Sim, da claro. administração que ele fez. Ele pegou uma prefeitura sucateada, todos os equipamentos, aproveitou algumas subvenções lá parlamentares, pegou e renovou toda a frota municipal, parte de veículos, né? Fez toda uma distribuição, questão de estradas no interior do município, que é onde escoava a produção, que é um município agrícola, onde gerou mais imposto, tiraram mais nota, então movimentou a economia novamente. Hoje, para resumir essa história, qualquer comunidade que você vai, o Sarrito tem mais de 100 quilômetros, se não me engano, de estradas municipais, de estrada de chão, no caso, né? Então, é muito extenso a área dele, rural. E você vai em qualquer comunidade tranquilo hoje, estão boas estradas, com esse investimento que ele fez lá no início, né? Renovando a frota, arrumando essas estradas. Para a questão da universidade aqui no município de Lages, que arrumou já 3 ônibus novos para vir. Então, antes era fretado, agora são da prefeitura. Então, diminui um custo e investe em outro, né? Exatamente. E o município foi renovado. Todos os bairros com calçamento, a infraestrutura básica lá de esgoto e luz, né? E isso gerou renda para o município? Muita coisa, né? E gerou renda para as pessoas? Mais ainda, né? Então, não fecha com isso daqui, ó. Sim. Assim, o gestor público tem a missão de elevar, proporcionar oportunidades de realização e prosperidade aos cidadãos. Né? Então, vocês concordam? Oi? Professor. Daniel. Não, só queria. Agora o Cleito e o Pedro falaram quase tudo, mas eu concordo também bastante com a questão que o Cleito falou sobre educação, porque a cidade que eu vim, eu não sou aqui de Lages, e a prefeitura, pelo menos nas gestões passadas, investiram bastante na questão da educação, fizeram tipo centros de auxílio, sabe, tipo de matérias extracurriculares, desenvolvimento, né, da comunidade. Porque se perdia, lá é uma cidade que tem bastante empresas, mas se perdia muito digamos assim, muito emprego, mão de obra para cidades vizinhas, pessoas mais qualificadas, né? Então eles resolveram investir mais nisso, e no caso o cidadão que tem a sua renda ali mesmo, vai gastar ali na sua própria cidade, né, no caso, não perde tanto, sabe? Então acho que a educação é fundamental, eu acho, assim, tipo assim, pode ser uma chave fundamental e principal, assim. Claro, ótimo, muito bom, exatamente isso, ó, entender o conceito ali do que a gente estava falando, né? E aí aquela questão assim, às vezes é melhor você gastar ali, mas o cidadão fica ali, ele vai consumir ali o entorno, vai gastar, vai consumir ali mesmo e vai gerar mais benefícios, né? Gostei de ver, obrigado, Daniel. Quem mais? Olha, eu consegui 3, além do Cleiton hoje falar. Muito bom. Vamos adiante, mais um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, de que forma é possível fazer isso? Vocês já responderam, tá? Então, agora eu vou fazer uma outra discussão com você, né? Você concorda que o gestor público do seu estado ou município faça a doação de um terreno e a construção necessária para uma indústria se instalar?
Também você concorda ou não que tem isenção de ICMS por 5 anos? E por quê? Justifica. Vamos lá. Agora quero ver. O que vocês acham? Olha bem, a prefeitura vai construir o prédio, vai doar o terreno e vai dar isenção de ICMS por 5 anos. Aí vocês vão me dizer, mas o ICMS é do Estado? Eu coloquei ICMS e ISS. ICMS, né? Isso. Aí vocês vão dizer, mas o ICMS é do Estado, concordam? Mas a prefeitura tem uma parte que volta para ela, né? O que vocês acham? Vamos lá. Eu gostei de ouvir o Daniel, eu concordo que doe terreno, pois vai estar gerando emprego para a população. Quem foi que falou isso? Eu não consegui ver, deixa eu ver. A Larissa, tá? Gostei de ver que o Daniel falou, o Cleiton fala sempre, o Pedro, consegui fazer o Pedro falar, a Larissa sempre fala, hoje não falou. A Mirella, eu não escutei a voz da Mirella. O Igor. A Julie, estou estranhando, a Julie não falou também. Vamos lá, Julie. Tá ruim o microfone, professor? O meu tá ruim? O meu microfone tá ruim? O teu? Ok, Larissa, tá. Julie, vamos lá, Julie. Dá a tua opinião aí, por favor. Vamos lá. Todo mundo está com a internet ruim, mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que coisa! Vocês não querem falar. Gente, eu não vou ver vocês, é só vocês falarem, como se vocês falassem na sala de aula. Vamos lá? A Mirella não está escutando bem, Mirella? É isso? Então escreva alguma coisa aí, Mirella, já que você não quer falar. O que você acha disso? Ô, professora, né? Eu vou no mesmo caminho da Larissa ali, que ela comentou. Vai gerar emprego e renda, no caso, para a população, né? E essa isenção, no caso do imposto, é por um período determinado, né? Sim. Então, depois disso, vai voltar a arrecadar, né? Nessa empresa. Né? Então, vai ter uma recuperação no futuro, né? Sim, com certeza. E vai gerar emprego, né? Quantos empregos pode gerar? Bastante, né? Exatamente. Empregos diretos e os indiretos, né? E os indiretos, a gente não consegue mensurar isso, né? Que o retorno ele é muito maior. E isso é gestão. Isso se faz gestão, né? Mais alguém quer se manifestar? Eu acho que vou para a minha última apresentação, então. Aqui eu só coloquei umas definições, né, de alguma contabilidade, de alguns órgãos, tal, só para vocês terem ali. Isso daqui. Como ocorre o ativo imobilizado? Aqui só uma explicação, não vou explicar isso daqui, vocês vão ver depois lá no final. Isso que eu falei para vocês, ó. O IPSAS, né? Tem toda essa nomenclatura que é uma série de padrões contábeis emitidos pela International Public, o setor de contabilidade internacional, para uso de entidades do setor público do mundo para as demonstrações contábeis, tá? Então, esses padrões são baseados em normas e padrões internacionais de contabilidade. São 31
normas, né? E a 31 está o ativo intangível. Então, os que foram chegando depois, hoje eu fiz 2 arquivos para vocês, e tem lá, eu coloquei essas normas do 1 ao 13 num arquivo, e do 14 ao 31 num outro arquivo, porque ele é muito grande. Então, se eu fosse ficar aqui lendo todas essas normas para vocês, gente, ia ser terrível, né? Então, eu vou pensar agora, durante essa semana, ver que tipo de trabalho nós vamos fazer conjunto aqui com vocês, tipo uma mesa redonda, para nós discutirmos essas normas, essas IPSAs, né? De cada uma delas, tá? E a 31 é o ativo intangível. Aí eu pergunto para vocês assim, aqui não vai dar tempo de eu mostrar a todos, né? Vocês acham que o setor público tem ativos intangíveis? Aqui, essas normas tratam de cada item da contabilidade, tá? De todos os itens, do estoque, dos bens, do imobilizado, de todas as contas. Cada um desses aqui trata de cada um. Então, são 31. E a 31 é do ativo intangível. Aí a minha pergunta que eu faço para vocês acham que o setor público tem intangível? Sim, se sim, e quais? Vamos lá. Foram embora todos? Não, estão aqui. As empresas têm intangível, né? Vocês conhecem já, as empresas comerciais têm os bens materiais e imateriais, que é tangível e intangível, né? Vocês acham que as empresas públicas, os órgãos públicos têm intangível? Vamos lá, sabendo que ninguém está errado, tá? A gente está aqui para aprender todos juntos. A Mirella diz que sim. Quem mais? Mirella, poderia falar qual é que é o intangível, então, de um órgão público? Gente, quando digo órgão público, é prefeitura, estado, enfim, todo ele, tá? Vamos lá, vamos lá. Igor, tem intangível ou não um órgão público? Gente, vocês foram embora, vou dar falta para todos. Vou dar falta para todos. For todos embora. Todo mundo vai ficar com falta. Que barbaridade. Professora, acredito que tenha sim, eu só não lembro agora de nenhum que possa, um artigo Não intangível lembra que de possa nenhum? ser. Não, Tá. assim, de Então, cabeça como não está lembro. terminando, eu vou mostrar para vocês aqui alguns intangíveis. Direito de exploração de recursos minerais, nacionais, internacionais, extração de recursos minerais, petróleo, gás natural. Vocês acham que pode? Sim. Ágio pago por expectativas de rentabilidade futura, direitos contratuais. Então, assim, ó, vamos imaginar agora, aqui perto de nós, que faz divisa, tanto do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, a barragem. O que é para os municípios? Eles ganham o quê da barragem? Os royalties, né? Eles ganham royalties da barragem, e isso é um intangível. Então, nacional e internacional também, né? Recursos minerais, o petróleo, gás natural,
Isso, eles estão extraindo, que tem dentro como é que a gente chama, do limite de cada município, de cada país, tudo que tiver dentro pertence a ele. Isso é intangível. Eu não consigo medir isso aqui são bacias que tem dentro, né? Extração de recursos minerais faz parte do intangível e está nessa norma aqui, ó. Se alguém quiser se aprofundar na 31, aqui o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura do Goodwin. Isso aqui, ó, dá um bom artigo, se alguém quiser fazer, trabalhar só nisso daqui, ó, um excelente artigo, pode dar. Então, vocês viram, os órgãos públicos têm mais intangível do que as próprias empresas. Concordam? Meu Deus. Cleiton, socorro, me diga alguma coisa. Já que Desculpa, só você. professora. Eu fui aqui apertar a cabeça ainda da reunião. Tá. Quem ficou? Desculpa, qualquer pergunta? É, os órgãos públicos, você concorda que eles podem ter mais intangível do que as próprias empresas? Aí você saiu, você perdeu, então, né? Não, não, a explicação eu ouvi ali da senhora. É, é, Eu acho que assim, ó, comparado a uma empresa de pequeno porte, sim. Mas depende de uma empresa, uma indústria, um exemplo, ou uma empresa que comanda, vamos pegar marcas, patentes, então pode ter mais intangíveis, mas no geral uma empresa de pequeno, médio porte, com certeza, o ente federativo ele tem muito mais intangível, olhando a explicação da senhora, do que uma empresa comercial, né? Agora, daí eu pergunto para vocês, assim, já está terminando a aula, mas eu vou perguntar. Por que tem países que brigam tanto por um pedaço de terra ou por um pedaço de mar? Sai até guerra, né? Exploração mineral do solo. Exploração mineral, intangível, viu? É isso aí. Tá, gurizada? Então, leia o material que eu passei para vocês. Eu gostei hoje, eu consegui fazer mais do que o Daniel falou. A Mirella passou mensagem, a Larissa passou, o Pedro falou, o Igor acho que não falou, a Larissa disse que estava com um problema no telefone, que o Cleiton sempre contribui. Eu estou gostando, é isso que eu quero, que vocês contribuam sempre, tá? Então, um beijo para vocês e boa semana. Não esqueçam de olhar o material que tem lá para vocês, tá? E tem atividadezinha para vocês fazerem também. Tá? Boa noite para todos. Boa noite, Júlia. Quem quer mandar o artigo, pedir o artigo para mim, dar uma olhada, me peçam que eu mando nesse e-mail aí. Certo? Boa noite e boa semana para todos. Tchau, tchau.